Fala, torcedor gremista. Vitória magra hoje do Grêmio, jogando no Bento Freitas, em Pelotas, contra o Brasil de Pelotas. Aí um simples 1-0, válido pelo Campeonato Gaúcho. E vamos fazer a análise do jogo, mas antes, como sempre, eu peço para vocês para curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal, seguir, para realmente poder ajudar com que mais pessoas possam receber o nosso conteúdo. Tá certo? Então vamos lá. Então o jogo aí hoje, o time do Grêmio com muitas reservas em campo, um time bastante mesclado, aí, um time misto, justamente por o Grêmio estar em pré-temporada. Então o Grêmio se apresentou não faz ainda um mês e está fazendo aí ainda trabalhos físicos com o seu grupo. Nos dois primeiros jogos o Grêmio botou o time considerado titular, mas no jogo de hoje um time com muitas reservas. E o Renato também ele fez uma estrutura um pouco diferente do meio para frente, porque ele fez basicamente aí um triângulo com o primeiro volante Dodge, que fez a estreia dele com a camisa do Grêmio, saindo pela direita um pouquinho mais avançado o Vila Sante, pela esquerda o PP. E na frente um outro triângulo, né? Então ele fez uma espécie de um losango. Então na frente lá ele botou o JP Galvão centralizado, o Bessosi, argentino Bessosi pela direita e o Nathan Fernandes pela esquerda. A dinâmica do jogo, basicamente, foi o Grêmio atacando. Primeiro tempo, vou começar falando do primeiro tempo. O Grêmio atacando e o Brasil de Pelotas se defendendo. O Brasil de Pelotas, aí, o nosso popular Chavante, escolheu como tática povoar a frente da área, justamente para evitar as investidas do Grêmio a área adentro. No entanto, com muita dificuldade de troca de passe. O Brasil de Pelotas errava muitos passes na sua saída de jogo, fazendo com que a bola não chegasse no seu campo de ataque, ou quando chegava em ligação direta, chegava com dificuldade, com os jogadores tendo dificuldade para dar sequência no lance. E isso fez com que, aliado ao fato de que o Grêmio jogou com o Bessosi de um lado, o Nathan Fernandes de outro, com pouca movimentação. Eles correram muito, mas eles ficavam muito realmente nas suas pontas, sem ir para o meio, sem trocar de lado. Então, jogaram aí, o Grêmio jogou aí digamos, com esses pontas um pouco imobilizados e tendo essa estratégia do Brasil de Pelotas de povoar meio campo e porém errando muitos passes. Isso fez com que o primeiro tempo fosse bastante tedioso. Foi um primeiro tempo bastante tedioso. Nathan Fernandes com muita velocidade, mas tendo dificuldade para ingressar meio da área. Bessosi tentou um pouquinho mais, mas também não conseguiu. No segundo tempo, então, o Renato mudou um pouco a estrutura desse meio de campo. O que ele fez? Tirou o Nathan Fernandes e botou o Soteldo. Por quê? Porque o Soteldo ele joga na ponta, mas ele joga indo da ponta para o meio, organizando a jogada. Tirou o PP, então abriu a mão de um dos volantes e botou o Cristaldo, fazendo com que o Cristaldo ficasse ali centralizado, organizando as jogadas. E também botou o jogador André Henrique no lugar do Bessosi. Só que o André Henrique, que é um centroavante, ele jogou, cara, aí ele botou o André Henrique na área, mas não lá de centroavante. Eu imaginava que aí ele ia colocar o JP Galvão mais na posição dele, um pouco mais para fora, e botar o André lá para dentro, mas ele não fez isso. Ele botou o André na área, mas não tão na área, botou o André da área para a direita. Isso aí surtiu um certo efeito. O Grêmio não chegou a empilhar oportunidades, mas teve um pouco mais de criatividade, porque esses jogadores que entraram deram uma resposta um pouco melhor do que os que saíram. Em especial, claro, o Soteldo, que fez muitas jogadas. O Soteldo não repetiu a atuação das partidas anteriores, mas ele cria mais jogadas. O André aumentou a presença gremista na área adversária, né? E o Cristaldo entrou um pouco mal, mas ele foi melhorando ao longo do segundo tempo, tá certo? Então, quando depois ele tira depois ele tirou, né, depois do gol, porque o André Henrique fez um gol, foi uma jogada muito bonita do Vila Sante. O Vila Sante fez uma grande partida, o Vila Sante marcando muito, saindo pro jogo. Então, e aí deu um passe açucarado pro André Henrique, que fez um gol oportunista e de centroavante. Hoje o André Henrique não tem nenhuma dúvida que é o melhor centroavante do elenco do Grêmio, tá certo? E aí depois ele colocou o Galdino para segurar um pouco o meio de campo, funcionou, eu diria, né? Ainda botou o Gustavo Martins no final, mas aí já pro final.
Então, diria que o Grêmio mostrou, de certa maneira, um volume de jogo interessante, com algumas saídas bastante. Com algumas saídas do Renato que deram bastante certo. Bom, vamos então para as notas, né? É o seguinte, gente, a defesa do Grêmio quase não foi exigida. O Brasil de Pelotas quase não chegou na área do Grêmio, né? Então a defesa teve umas notas, vamos dizer assim, é difícil até de dar as notas dos jogadores da defesa do Grêmio, mas vamos lá. Goleiro Marquezinho. Veja só, eu vou fazendo eu vou construindo as notas dos jogadores durante a partida, eu vou ali observando e já vou construindo a nota enquanto a partida se desenrola. O Marquezinho, ele quase não tocou na bola. Então ele tava com nota 5 até o final, que não tinha. É a média, né? O máximo é 10, mínima é 0. Então na média 5. Mas no final ele fez uma defesa de uma cobrança de falta, uma defesa bastante ágil, né? Ele é um goleiro ágil, então vai levar nota 6. Ganhou um pontinho, nota 6. Lateral direito, João Pedro. Vai ganhar nota 5, não foi exigido na marcação. Não deu uma grande contribuição no ataque, mas também não chegou a comprometer, entregar a bola, nem nada do tipo. Nota 5. O zagueiro central, Rodrigo Eli. De novo, não foi muito exigido, mas assim, o Rodrigo Eli e o Bruno Vinícius foram os zagueiros. O Eli foi um pouco abaixo porque ele errou muitos passes, tá? Ele chegou a errar alguns passes. Os dois zagueiros jogaram boa parte do jogo adiantados, porque o ataque do Brasil não vinha, então vai ganhar nota 4 e o Vini 5. Esteve mais seguro durante a jornada, não errou passes, então é isso. Reinaldo foi muito mal. Reinaldo errou muitos passes, também não foi muito exigido, mas às vezes que o ataque vinha pela direita, ele foi superado na velocidade em quase todos os momentos. E ao contrário de outros partidos onde ele teve uma taxa de participação no ataque, dessa vez ele não participou muito no ataque. Então ele vai ganhar nota 3, tá? Ele foi pra mim o pior em campo hoje. No meio de campo, o Dodge, que jogou ali centralizado, nota 5, ele jogou ali. Ele se movimentou bastante. Jogou ali numa faixa de campo de segurança, fazendo a segurança do setor ofensivo. Não foi exigido. Ele foi razoável também. Não chegou a ter uma participação importante no jogo. Depois ele acabou saindo para entrar o Gustavo Martins. Gustavo Martins não vai ter nota porque jogou poucos minutos, né? Então, nota 5 para ele. O Vila Sante, nota 6. O Vila Sante teve uma atuação muito boa. Jogou muito bem. Eu vou aumentar, vai dar nota 7. Nota 7, jogou bem, deu um passe açucarado pro gol. Nota 7, o Vila Sante. Tinha notado 6, mas vai para 7. Bessosi, nota 5, eu acho que tem ido muito mal, tentou, se esforçou, correu muito, mas ele não deu grandes saídas ofensivas, não conseguiu construir jogadas de gol, então nota 5 para ele, tá? Lá pela esquerda, Natan Fernandes. Aliás, eu vou dar nota para quem... Não, eu vou primeiro terminar o time que começou, depois os que entraram. Natan Fernandes dava nota 5 também. Mesma situação do Bessosi, correu bastante, se entregou, mas não construiu jogadas, não conseguiu... Teve um lance que ele saiu em velocidade pela esquerda, entrou, driblou a marcação, mas depois não conseguiu dar sequência. Então nota 5 para ele, acabou sendo substituído. E na frente o nosso querido JP Galvão, vocês vão se surpreender porque eu vou dar nota 6 para ele. É uma nota assim meio de incentivo, porque foi pra mim talvez a melhor participação dele com a camisa do Grêmio. Não fez uma grande partida, mas ele se movimentou bastante, teve uma taxa de participação maior, finalizou algumas vezes em gol, que não é comum dele, e ele conseguiu fazer assim um elo de ligação do ataque com as pontas ali. Então, em mais de um momento ele saía, dava o tapa pra bola ir pra ponta. Funcionou razoavelmente bem. Ainda falta presença de área, ele não tem presença de área, isso é complicado. Ainda não consigo imaginar ele como sendo o nosso centroavante titular. Ele nem é centroavante, nem na ponta, que é a posição dele, é um pouco complicado colocar ele como titular. Mas ele vai ganhar essa nota aí, nota recorde. Vamos ver se ele melhora. Nota 6, porque eu acho, simplesmente pelo fato de que eu acho que foi uma das melhores partidas dele, a camisa do Grêmio talvez a melhor, muito melhor do que nas partidas anteriores agora, tá? E aí, os jogadores que entraram, bom, eu já dei...
Eu dei nota para um dos que entrou, mas tudo bem. O André Henrique, centroavante, nota 7. Então ele e o Vila Sante foram os melhores em campo. Não é só pelo gol. Eu vou dar, digamos assim, o troféu de craque do jogo pro André por causa do gol, mas em termos de desempenho, ele entrou muito bem no jogo. Ele entrou com muita presença, ele consegue segurar a bola quando precisa, mas ele também tem a habilidade tanto para segurar a bola e esperar o companheiro chegar, quanto para ir em direção ao gol num lance mais incisivo. Então ele tem muito recurso técnico e ele foi muito bem hoje, tá? Ele jogou em duas posições, vamos dizer, sempre que ele começou pela direita. Depois, quando o Renato tirou o JP Galvão, botou o Galdino no lugar para fechar o meio campo, e aí ele botou o André centralizado no comando de ataque, e ele foi bem nessas duas variações. Então, nota 7 para ele, foi muito bem. O Soteldo, nota 6, entrou. Teve alguns lances muito bons. Pô, ele deu um chapéu no zagueiro, mas ele também não repetiu as atuações anteriores. Então, nota 6, foi bem, ele melhorou o time do Grêmio, não há nenhuma dúvida, mas é isso. E aí o Franco Cristaldo. O Cristaldo ele vai ganhar nota 6. O Cristaldo é o seguinte. Ele começou nota 5. Ele não entrou bem quando ele entrou no jogo, né, no intervalo ainda. Mas ele, digamos assim, ali na metade do segundo tempo em diante, ele entrou na área algumas vezes, que é uma coisa que eu cobro. Eu acho que falta muito. Ele tem que entrar mais na área. Ele entrou na área duas ou três vezes, chegou a finalizar em gol, né, que é uma coisa que precisa. Não finalizou bem, mas então ele melhorou assim ao longo do tempo e melhorou um pouco o time, tá? Então vai ganhar nota 6. E nota 5 pro Galdino, que entrou numa função específica, entrou para fechar o meio de campo ali, para fazer com que o time segurar, para impedir que o Brasil tivesse uma reação, e foi eficiente. Então vai ganhar ali a notinha básica. Renato, vou dar nota 6 para ele. Acho que ele foi bem. Nota 7, ele foi bem na jornada hoje. Ele escalou o time que tinha que escalar, digamos, porque aí tem a questão física, e é até difícil da gente analisar quem que tinha que jogar ou não na saída, porque tem que ver quem que pode mais fisicamente ou não, mas eu acho que ele mudou bem o time depois e deu resultado, então teve uma boa jornada, né? Então é isso, gente, vou pedir aí para todos vocês se inscreverem aqui, dar o like, pode falar o que vocês acharam, vai ser muito bom conversar com vocês. Envie esse vídeo para mais pessoas, envia grupo de amigos no WhatsApp, vai enviando aí que a gente tá precisando desse apoio aí, tá certo, pessoal? A gente se vê no próximo aí, Dale Grêmio.